E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a região sul do Brasil. Então nessa aula vamos falar sobre as atividades econômicas. Vamos começar falando sobre as características gerais dessa economia. Então em 2010, já faz um certo tempo, o PIB da região sul ele representava um pouco mais de 16% do PIB brasileiro. O Rio Grande do Sul ele correspondia a 6,7%, o Paraná por 5,8% e Santa Catarina por 4%. Embora a região sul ela seja a segunda região mais rica do Brasil, o sul ele vem perdendo aos poucos a participação total do PIB brasileiro, em razão do crescimento das economias do Nordeste, do Norte e também do Centro-Oeste. O mesmo acaba acontecendo com a região Sudeste, ou seja, ela vai representando um pouco menos do que tinha antes, e não porque necessariamente ela está ficando cada vez mais fraca, longe disso, mas é porque as outras regiões também estão crescendo. Então agora que falamos sobre essas características gerais, vamos entrar um pouco mais no detalhe em alguns pontos, começando pela agropecuária. Então com a modernização das atividades agrícolas ocorrida ali a partir da década de 1960, a região sul ela passou por um intenso processo de industrialização de parte da produção do campo. O que ocorreu foi a integração do setor agropecuário com o industrial, ou seja, a formação de agroindústrias que alterou a base do trabalho nas pequenas e médias lavouras, tornando essas mais modernas e aumentando a produtividade com o uso de maquinários, insumos agrícolas e também o beneficiamento de produtos primários. Mas a região sul, ela também se destaca no setor agropecuário brasileiro pela grande produtividade por unidade agrícola. Atualmente, a produção da região sul ela acaba se destinando principalmente a abastecer de matérias-primas as agroindústrias da própria região, da região sul. Então, falando sobre essa questão da produção agrícola, ela conta com uma grande proporção de pequenas e médias propriedades rurais, base familiar, e essa condição ela tornou a produção agrícola dessa região uma das mais diversificadas do país, porque as pequenas e médias propriedades, elas são, de modo geral, policulturas, ou seja, produzem diversos tipos de alimentos. E também a agricultura no sul ela é beneficiada pelo clima subtropical e pela ocorrência de chuvas bem distribuídas ao longo do ano que acabam favorecendo o cultivo de diversas espécies. Um outro ponto que é importante é que as baixas temperaturas elas são muito propícias, elas são muito benéficas às culturas, por exemplo, de milho, aveia, cevada, centeio, uva, maçã e, claro, o trigo. E um outro ponto importante é que a região sul ela é responsável por 95% da produção nacional de trigo, em função, é claro, principalmente das condições climáticas que eu acabei de comentar. Além disso, a produção de soja ela acaba ocupando um destaque na região sul e acaba fazendo uma certa disputa com o Centro-Oeste, que é o maior produtor do Brasil. Então agora que já falamos sobre a agropecuária, sobre a produção agrícola, vamos falar um pouco sobre a pecuária. Então, historicamente, a pecuária ela sempre contribuiu para dinamizar a economia dessa região. Então, hoje em dia, ela continua sendo muito importante, tendo uma grande relação com a indústria, como eu acabei de falar. De uma forma semelhante à que eu comentei na parte da agropecuária, a integração do setor agropecuário com o industrial. Isso acaba acontecendo também com a pecuária. Então a região sul, só para vocês terem uma noção, ela é responsável por quase metade da produção nacional de suínos e aves. E a presença de grandes cadeias agroindustriais e de frigoríficos, especialmente ali no estado de Santa Catarina, acaba fortalecendo muito esse setor. E um outro ponto importante é que a maior rede de produção e também de distribuição frigorífica do Brasil se situa no município de Concórdia, em Santa Catarina, e abastece os mercados interno e externo do país. Falando ainda sobre a pecuária, o maior rebanho de bovino do sul, ele se concentra no Rio Grande do Sul. Nesse estado, a existência de extensas áreas recobertas ali por campos, principalmente nos pampas, foi um dos fatores que possibilitaram a formação de pastagens para a pecuária. E a criação de gado bovino no sul ocorre principalmente na forma extensiva, ou seja, o gado ele fica ali naquele pasto em grandes áreas, se alimentando, é claro, daquele próprio pasto e também de alguns outros alimentos. Porém, muitas propriedades já estão investindo na forma intensiva e adaptando produtos como carne e leite às normas de saúde e também de qualidade, com o objetivo de abastecer principalmente grandes frigoríficos e indústrias alimentícias instaladas naquela própria região. Então agora que já falamos sobre a pecuária, vamos conversar um pouco sobre o extrativismo. A região sul ela é a principal produtora de carvão mineral do Brasil.
e concentra a maior parte da sua produção em Santa Catarina, especialmente nas cidades ali de Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis e Uruçanga, ali no Vale do Rio Tubarão. O carvão que é produzido então em Santa Catarina, ele é o mais usado nos altos fornos das siderúrgicas, pois ele deixa poucos resíduos ao queimar. Já o Rio Grande do Sul, embora ele abrigue também as maiores reservas de carvão mineral do país, ele tem menor produção em razão da baixa qualidade do produto nessa região. Além disso, um outro ponto muito importante é que a extração de madeira nessa região ela ocorre sob um rigoroso processo de fiscalização. E com a devastação da mata das araucárias, grandes áreas de reflorestamento se tornarão alternativas para a obtenção da madeira. Ou seja, as pessoas plantam nessas áreas de reflorestamento e podem utilizar essas madeiras para vender da forma como achar melhor. Mas claro, sempre passando por esse processo de fiscalização. Ou pelo menos é o que deveria ser, né? E um outro produto muito importante que é obtido pela prática extrativista é a erva mate. Então esses arbustos, as folhas elas acabam sendo utilizadas para a produção de chimarrão e também do chá. Então legal, agora já falamos sobre o extrativismo, sobre a pecuária, sobre a agropecuária, vamos finalizar falando sobre a indústria. Então a região sul, ela é a segunda região mais industrializada do Brasil, ela fica atrás apenas, é claro, para a região sudeste. Então o desenvolvimento de pequenas unidades agrícolas familiares deu origem a pequenas e médias indústrias. Então, inicialmente, essas indústrias elas estavam ligadas ao setor de transformação e beneficiamento dos produtos primários, mas eles passaram a se associar a indústrias metalúrgicas e de máquinas agrícolas, como vocês podem ver aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Além disso, a região sul ela apresenta um parque industrial diversificado e conta também com boas condições de infraestrutura que favorecem o seu desenvolvimento, como por exemplo rodovias, ferrovias e também energia. Além disso, os ramos industriais de maior destaque na região sul são o metalúrgico, o alimentício, o calçadista, o têxtil e também o de bebidas, com a produção ali de vinhos, especialmente no Rio Grande do Sul. Um outro ponto é que a proximidade com o grande mercado consumidor do Sudeste possibilitou uma maior integração entre essas duas regiões. E isso acabou contribuindo muito para esse desenvolvimento industrial. Um outro detalhe é que as regiões metropolitanas de Porto Alegre e também de Curitiba são áreas de maior concentração industrial, e só para vocês terem uma noção, essas duas regiões, tanto Porto Alegre quanto Curitiba, representando respectivamente 48% e 47% da produção dos seus estados. E nessas regiões encontra-se também um grande mercado consumidor, mão de obra qualificada e polos industriais bastante diversificados, ou seja, são regiões muito relevantes para a região sul. Além disso, os municípios de Caxias do Sul e Rio Grande, no Rio Grande do Norte, se destacam pelo crescimento industrial acima da média do estado ali nas últimas décadas. Além disso, a atividade industrial desses municípios tem muito se baseado na produção de óleos vegetais, no refino do petróleo e na fabricação de fertilizantes. Ou seja, são questões muito importantes para todo o Brasil e que são nessas regiões que se produz boa parte desses produtos. Agora falando sobre o Paraná, as cidades de Londrina, Maringá, Cianorte, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu são outros importantes centros industriais dessa região. E no estado ali de Santa Catarina, as atividades elas se concentram nas cidades de Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Gaspar e Brusque. Certo, vocês entenderam essas questões industriais? E um ponto muito importante é que, assim como nas demais regiões do Brasil, o setor terciário é o que mais contribui na composição do PIB na região sul, ou seja, o setor ali de comércio e serviço. E entre as atividades de prestação de serviços se destaca principalmente o turismo na região sul. E as paisagens, como por exemplo as Cataratas do Iguaçu e as praias de Santa Catarina, além, é claro, das festas regionais, como a Oktoberfest em Blumenau e a Festa do Vinho em Caxias do Sul, que levam muitos turistas a procurar essa região. E no Paraná, a usina de Itaipu também é um atrativo devido à sua grandiosidade, devido ao tamanho da sua obra e também de importância para a geração de energia no Brasil. Por fim, a região serrana do Rio Grande do Sul, conhecida como Serras Gaúchas, está entre os pontos turísticos mais visitados no sul.
E especialmente, é claro, no inverno, quando as baixas temperaturas acabam possibilitando a neve e isso acaba se tornando um atrativo para mais turistas de outras regiões do Brasil. Então essa foi a nossa aula sobre a região sul. Eu espero que vocês tenham entendido esses detalhes sobre, por exemplo, a indústria, o extrativismo, a pecuária, a agropecuária e também sobre o comércio e os serviços. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.